Parte da genética, a gente vai trabalhar. Então, da parte da genética, a gente vai trabalhar o quê? Conceitos, né? Os conceitos são importantes. Genes e cromossomos. O que é gene? O que é cromossomo? Onde eles estão? Vamos ver. Alguns conceitos básicos da genética mendeliana. Mendeliana por causa de Gregor Mendel, né? O pai da genética clássica. Quais são os conceitos importantes aí que é bom da gente ver? Genótipo e fenótipo. Vamos ver o que é um, o que é o outro, qual é a diferença entre eles, tá? Dos genes, vamos ver o que é um gene dominante, o que é um gene recessivo. Além disso, quando eles são homozigotos, quando eles são heterozigotos. Depois, outro assunto na genética que é importantíssimo, sistema ABO, que é o sistema sanguíneo, sistema ABO e fator RH. Fator RH, tá? Então, ó, já é coisinha aí. No sistema ABO tem uns conceitos legais da gente ver, que é o quê? Antígeno e aglutinogênio. Calma teu coração. Os nomes são feios, mas a gente vai aprender eles. Antígeno e aglutinogênio. Tem uma. Assim, galera, tem uma doença, né, que acontece relacionada ao fator RH, que é bom da gente ver, que é batata de cair, que é o seguinte: eritroblastose fetal. Eritro é de sangue, né? Blastose do feto. Eritroblastose fetal, que é a doença hemolítica do recém-nascido. Vamos ver o que acontece no corpo da mamãe quando o nenê tem o fator RH diferente. Beleza? Bom, depois da parte da genética, a gente vai trabalhar um pouco da fisiologia humana. E a fisiologia humana ela trabalha com o quê? Com os sistemas que nós temos do organismo, sistema do organismo. O primeiro que a gente vai ver é qual? É sistema reprodutor, masculino e feminino. Vamos dar uma olhada nesse negócio aí. Sistema reprodutor, masculino e feminino. E daí finaliza o nosso encontro de hoje, tá? Então vejam que parte da genética é bem robusta e depois um pouquinho de fisiologia humana, sistema reprodutor masculino e feminino. Muito bem. Muito bem. Açucena, tudo certo por aí? Tudo certo, beleza. Beleza, legal. Galera, vamos começar então. Seguinte, biologia 2, genética. Primeiro assunto, genes e cromossomos.
Bom, antes de entrar no assunto, só para a gente dar uma lembradinha, que na Biologia 1 a gente estuda células, que é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. É a menor parte do nosso corpo, a menor parte funcional do nosso corpo, chamada célula, onde a gente tem elas constituindo o organismo por si só. Muito bem. O que tem lá na célula que é importante para que aconteça a reprodução, a multiplicação celular? Chamam-se ácidos nucleicos. E os ácidos nucleicos são dois: DNA e RNA. Muito bem. Todos os seres vivos têm DNA e RNA. Tem um carinha que não tem os dois, ele tem só um, que são chamados vírus. Os vírus, eles têm ou só DNA ou só RNA. Por isso que ele é um parasita obrigatório, porque ele vai utilizar da célula hospedeira o ácido nucleico que ele não tem para se reproduzir incessantemente até matar a célula. E daí ele vai para outra. E daí ele vai para outra até. E assim é uma doença viral, né? Porque o vírus vai se reproduzindo naquelas células que estão ali. Ok, vamos para o que interessa. Também essa parte é legal, né? O DNA, que é a parte da informação genética do organismo, ele tá lá como cromatina no núcleo celular. Tá lá. Ele parece um. Sabe novelo de lã? Antigamente Não, antigamente não, tem uma galera que ainda faz tricô, né? Faz tricô. Aí comprava umas bolas de lã assim. Só que daí não é assim na. Começou as analogias agora, para te pensar nisso, né? Já que a gente não tem um microscópio óptico para ver. Não é ela toda direitinha bonita. É como se tu tivesse um gatinho em casa e largasse a bola de novelo de lã, assim. Aí o gatinho vai lá e enrola tudo, assim, deixa tudo emaranhado, tudo enrolado, assim. Assim é como se comporta a cromatina dentro do núcleo celular. Quando a célula vai se dividir, que é o que interessa para a gente aqui, quando ela vai se dividir, ela vai condensar esses fios para virar cromossomo, que é uns negocinhos assim, ó, parece um X. Depois, olhe nos livros dos desenhos, porque o papo do professor é meio maluco, mas depois tu olhando o desenho, tu vai dizer, bah, não, agora sim, agora eu entendi. Se não entendeu agora do jeito que eu tô falando, na hora que tu vê o desenho, tu vai lembrar do que eu te disse. Parece uns X assim, ó, X-Men, ó, são os cromossomos. E dali vai dividir meio a meio para cada lado, porque a célula se divide em dois, né, ó. Em mitose, né? A divisão celular são duas, mitose e meiose. Na mitose é a divisão dos tecidos. Por exemplo, tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido nervoso, tecido muscular, tá? Aí se divide em dois. Aí vai ser duas células iguais. Então, uma parte da carga genética está aqui, outra parte também. Igual, igual. Nas células gaméticas, que é espermatozoide e óvulo, se divide em quatro. É diferente, né? Se divide em quatro, tá? E a carga genética é diferente também, porque acontece uma coisa diferente na meiose, que é chamado crossing over, que quando tem uma troca de um pedaço de um cromossomo com outro. Ah, isso é muito tri, né? Isso é muito legal, cara. Troca um pedacinho com outro e daí, cara, começa a diferença, as diferenciações, né? Do organismo que vai vir, né? Do organismo que vai vir a vida, né? Esse que é o negócio, porque senão
imagine, né? Senão todos nós seríamos iguais, e nós somos todos diferentes, né? Não sei se é graças ao crossing over, mas ele tem grande parcela de culpa nessa história aí. Corpo humano é irado, Pedrão. Tu não tá ligado, cara. O negócio é muito surreal. Surreal é ter aula comigo, mas o corpo humano eu vou te dizer, é muito legal, cara. Da gente estudar as coisas e entender, nossa. Muito bem. Galera, vamos lá então, dando essa. Só falei essa introdução primeiro aí para te ligar no onde é que a gente está. Então a gente está no núcleo celular, a cromatina já virou cromossomo, faz ali, tá? Então começa assim biologia 2, ó. Genes e cromossomos. Então, o que os cromossomos, perdão, vou mais baixinho. O que os genes determinam? O que vocês acham que os genes determinam? Se será macho ou fêmea. Não só isso. Vai mais. Vai mais que tu tá no caminho. Loiro, moreno, sei lá. Isso aí, cara. Loiro, moreno, negro, moreno, loiro, sarará. A musiquinha é aquela da cordinha quando a gente pulava. O que é isso tudo que tu disse? São as características hereditárias. As características hereditárias. Então, os genes determinam as características hereditárias. Anota, cara, anota isso daí. Não vai perder essa questão. A cor do cabelo, se vai ser grande, a pessoa vai ser alta, vai ser baixinha, como é que vai ser esse nariz aqui, né? Esse olho aqui, a cor a cor dos olhos, o lobo da orelha, né? Vai ter bastante pelo no rosto, se for menino, né? Pelo no rosto, se não vai ter pouco. Se essa sobrancelha aqui vai ser grossa ou fina, ou às vezes isso aqui tudo é junto também, é uma monocelha, né? Quando o cara tem assim uma sobrancelha grossa. Então, essas características são as características hereditárias, que são herdadas aí dos nossos antecessores, não só do pai e da mãe. Tem características que o pai e a mãe carregam juntos, que são dos avós, dos bisavós, dos tataravós, que neles não se expressaram. Olha só que tri. Tá lá, só não foi utilizado, tá lá com ele. E daí, no filho, é expressado. É nítido, se expressa. Então, olha só que massa, né? As características hereditárias dos seus antecessores, né, galera? Mas a gente fica pensando sempre no pai e na mãe, que é os mais próximos. Mas tem características que são antes dos pais e das mães, né? Que também a gente pode expressar como filho. Tá bom? Então tá. Deixa eu pensar outra coisa contigo aqui. Qual é o principal constituinte do gene? Do que ele é constituído? O gene. Ô, Jussiana! Ah, mulher, que legal! De DNA, cara. Isso, show de bola. Anota. Principal constituinte do gene é o DNA. Boa, mulher. Ah, guria medonha. DNA. Anota. Agora, vamos ver uma outra aqui. Agora eu só tô te provocando. Tô te chamando pra raia agora, né? Olha aqui, ó.
Onde estão os genes? Onde estão localizados os genes? Ó, a Eliane também chegou no páreo aí. As gurias são fumeta nessa aula, vocês não têm ideia. Boa, guria. Cromossomos. Então anotem aí. Os genes encontram-se nos cromossomos, ou se localizam ali nos cromossomos. Estão nos cromossomos. É isso que tem que te ligar. Então, o gene, cara, a gente está manjando muita coisa aí. É constituído de DNA, estão nos cromossomos, eles determinam as características hereditárias. Olha aí, ó. Três coisas importantes aí de genes. Beleza? Falou dos cromossomos. A Eliane falou aí dos cromossomos. Como o título é gene e cromossomo, já vamos nele. Já vamos nos cromossomos. Os cromossomos, eles têm três partes que constituem eles. Ô, só não lembro do cromossomo, como é que é? É o xizinho aquele, cara, que aparece. É o xizinho que aparece lá no cariótipo, a gente chama. Quando tem um mapinha assim, ó, o cariótipo vai mostrar todos os pares de cromossomos que a gente tem. É muito massa. O pessoal faz isso para analisar se o nenê tem alguma síndrome genética, né? Por exemplo, síndrome de Down, ou autismo, ou alguma outra síndrome genética. O cariótipo ele mostra isso, né? Da deformidade do cromossomo ali, tá? Muito bem. Falei que o cromossomo tem três partes importantes aí que constituem ele. Vocês sabem quais são essas três partes aí? Alguém quer dar um chute na lua aí? Mete bronca aí. São constituídos de que os cromossomos? Vai com tudo aí. Só lembra do braço. Tá no braço. Pelo menos um dos dois ali, né? Que é dois braços assim, né? Aí eles vão cruzando aqui, né? Alguma coisa tu lembra, né, mano? Deixa só eu. Me dão só um minutinho aqui. Muito bem. E aí? Quais são as três partes dos cromossomos que constituem os cromossomos? Alguém? Deixa pra ti assim, ó, na cara do gol. Na cara do gol, assim, ó. Vai. Então vamos lá. Se liga. Quais, é, do que constitui o cromossomo? DNA. Boa, Jussiana. Ah, guria. Essa guria não me decepciona nunca. DNA, RNA e agora vem o que tu não lembra. O que tu não lembra que é legal. Chama histonas, com H. Histonas, que é uma proteína que tem que, que ela vai juntar. É tipo um nó. Vem a fita de DNA, ela junta. Sabe? Ah, eu vou fazer uma loucura aqui, mas vocês vão entender se eu falar desse jeito. Sabe cabo de guerra? Round 6. Sabe cabo de guerra? Que a gente brincava em gincana escolar e coisa arada. Eu não acredito que vocês nunca brincaram de cabo de guerra.
Sim, ele. Ah, tu brincou de cabo de guerra, Eliane? Mas tu é bem maloqueira, tu é, né? Que isso era jogo de menino, né? Na escola, mas tinha as gurias que se metiam e as gurias davam gás, era tri. Sabe como é que é? É uma corda, né? Que daí o pessoal fica fazendo força, né? Quem aí bota uma. Tem uns caras que são mais chique. Coloca uma bandeirinha no meio. Aí quando se passar dali de uma linha, o grupo vence, né? Vamos supor esse cabo de guerra, tu faça um nó, vai fazendo um nó em todo esse cabo de guerra aí. Se eu fizer um nó numa corda, o que que acontece com ela? Não, essa agora eu peguei no freestyle agora aqui. Eu vou no freestyle, né, meu? Olha só que legal agora o que que eu fiz aqui, isso daqui eu vou usar em todas as aulas agora que eu, dei um link aqui na cabeça. Se eu pego uma corda, vai, Giovanão. Giovanão tá ligado. Se eu pegar uma corda e fazer um monte de nó nela, o que que acontece com ela? E aí, galera, o que que houve? É, fica mais forte? Fica Não. mais curta, embolada. Mais curta! Isso, cara! Boa! Boa, Jussiana. Boa, Nando. Fica mais curta. E é o que de fato acontece quando condensa o cromossomo, cara. Ah, agora ficou um negócio muito legal. Porque no núcleo celular tá tudo solto. Lembra que o gato espalhou aquele novelo de lã lá? Fica tudo esticado? O que que a histona faz? São várias, né? Ela vai juntar. E se ela vai juntando, imagina várias partes se juntando, o cromossomo faz isso aqui, ó. Ele fica condensado, ele junta, ele fica firme e vai separando eles todos. Ele vai ficar mais gordinho. É isso, cara. Por isso que ela é importante. Por isso que ela tá ali na formação dos cromossomos. Beleza? Então, se a prova te perguntar qual é a constituição dos cromossomos, DNA, RNA e histonas. As histonas, tu pode botar entre parênteses assim, ó, proteínas, fecha parênteses, que as histonas são proteínas, tá? Tá. Aí tem um outro lance que acontece na, na formação dos cromossomos. Se formaram, os cromossomos se formaram já, estão ali, né, na célula, e eles se organizam aos pares. Se organizam aos pares. Um parzinho aqui, outro parzinho aqui, vai vendo os parzinhos, eles vão se juntando em dupla, vão se juntando em dupla. Que nem que nem trabalho de turma, né? Trabalho em dupla, daí tu junta lá com o teu colega. Os cromossomos vão se juntando. Um par de cromossomos eles se juntam quando são semelhantes, né? Os cromossomos não se juntam, por exemplo, porque eles têm tamanhos diferentes, os cromossomos, né? Não vai juntar um cromossomo desse tamanhão aqui com desse tamanho. Agora vai se juntar, por exemplo, esses dois são um par, aí esses dois são outro par e assim em diante, tá? Tem um nome quando os cromossomos se juntam aos pares. Como é que eles se chamam? Cromossomos homólogos. O que que é os cromossomos homólogos? É um par de cromossomos. Se chamam homólogos? Homólogos.
Homólogos. Beleza. Vamos mais. Galera, até aqui, tá tudo certinho aí? Tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Estão mandando bem? Vamos avançar? Tá beleza, Eliane? Opa, legal, Vitor. É Vitor ou Victor? Beleza, Paulo tá, então, tá tranquilo sempre. Ah, meu. É Victor? Ou Vitor? Victor. Igual o nome do irmão do Wolverine, Victor. O Dentes de Sabre. Beleza, então. Não erra mais. É que tem esse lance aí dos nomes, né, cara? De vez em quando o cara dá uma rateada, né? Como é que fala o nome da pessoa, mas não erro mais. Victor. Tá, beleza. Povo, vamos avançar então, tá tudo bem, a gente avança. Anota aí o. Como é que eu vou botar aqui? Bota. Termos genéticos. Pode ser. Termos genéticos. Bota aí. Vamos para o primeiro. Genótipo. Genótipo. O que a gente chama de genótipo? Anota assim, ó. É a constituição genética do indivíduo. É a constituição genética do indivíduo. Então, todos aqueles genes, cromossomos, que são aí responsáveis pelas características hereditárias, são o genótipo do indivíduo. Ou seja, a constituição genética dele. Tá? Por que eu estou falando do genótipo? Porque tem um outro termo que a gente utiliza. Anota aí. Fenótipo. Agora eu vou fazer um link entre os dois. Fenótipo. O que é o fenótipo? São as características que se manifestam no indivíduo. São as características que se manifestam no indivíduo. O que é o genótipo? A gente brinca, né, com a galera para o pessoal entender fenótipo. A gente fala que o fenótipo é o que a gente enxerga. Então, como é as características que se manifestam no indivíduo, a gente fala que é o que a gente enxerga. E o que a gente enxerga? A gente enxerga o tipo de cabelo, que é crespo, a cor dos olhos, o tipo de lábio que a pessoa tenha. Às vezes tem um lábio carnudo, né? Assim, ou então um lábio mais fino, a estatura mediana, baixa, alta, a cor da pele também. Então, são as características que tu pensar em ver em alguém é o fenótipo, tá? Quem determina o fenótipo? Aí que tá o grande lance. Quem determina o fenótipo? Na verdade, o fenótipo ele é uma interação. Ele é resultado de uma interação que acontece. E a pergunta é: interação entre quem
que vai influenciar no fenótipo, perdão? Essa é boa. Essa é uma pergunta boa. Alguém tem uma ideia? Alguém tem alguma ideia? Que é o fenótipo, como é que ele se. Como é que a gente chega no fenótipo que tem? O fenótipo é resultado do quê? Alguém? Pedrão. Pedrão que é bom de DNA, não. Agora, Victor, a gente já está mais avançado agora. Agora tá relacionado. Tá mais corpudo agora o negócio. Antes, antes, galera, a gente pensava que, que o fenótipo era resultado do genótipo, o que de fato é meio certo, porque o genótipo ele é o que determina as características e o fenótipo e essas características são manifestadas pelo fenótipo, né? Isso é certo. Porém, hoje, depois de vários estudos, claro, se determinou que o fenótipo ele é resultado da interação que há entre o genótipo e o meio ambiente. Então, tu poderia até fazer uma fórmula matemática aí para quem gosta de matemática. Coloca assim, ó, fenótipo igual a genótipo mais meio ambiente, o que é verdade. Oi? Beleza, beleza, Victor. Vamos nessa então. Seguinte, é, bom, tem é, várias partes, várias características que, como é que eu vou dizer para ti? Um, um nenê, ele tem parte da genética da mãe, parte da genética do pai. Isso todos nós sabemos, né? Que o nenê ele é formado parte do pai e parte da mãe, né? Metade do DNA do cara é da mãe, metade do DNA é do pai. E daí nasce o nenê. Com características, hora da mãe, hora do pai, né? Tem tudo isso. Tem uma que irrita muito as meninas quando elas viram mamães. Tem mamãe no grupo é que eu sei, as gurias outra vez estavam aí comigo e falaram que eram mamães. Quem é mamãe aí do grupo? Tem alguma mamãe no grupo aí? Eliane, aí, as gurias aí, ó, Eliane e Sucena. Ô, Duda, não entra nessa, guria, para com isso. Aí as mamães do grupo. Segura o teu balanço, te liga. Olha aqui, ó. Vamos ver se dá certo com a Eliane e com a outra colega, que é o seguinte, ó.
nasceu o nenê, né? Vocês carregaram 9 meses no ventre, nenê, cuidando a barriga, nasceu nenê saudável, bonito ou bonita, lindona, ali. Daqui a pouco começa a pegar uma forma facial mais nítida, né? Claro. Aham, era exatamente isso que eu ia falar, Victor. A mulher leva 9 meses o nenê na barriga. Aí nasce a cara do pai. Aí é sacanagem, né, gurias? Vai dizer. Aí o pessoal pega o nenê, né? Bah, é a... é sempre assim. Ô, Pedro, vá, daí tu... Esse aí tu avacalhou já o troço, cara. Aí já dá desquite já no troço. A cara do pai, não, essa daí é a melhor. Agora por último, teve um casal de amigos nossos ganhou a filha, né? A Pérola, né? Uma gata, guria, uma gatona, né? Aí, só que daí, cara, eu olho a guria, é a lata do pai, cara, o pai da guria, o Gustavo. A lata do cara. Aí eu mexo com ela, né? Eu digo assim, ai, a Gustava tá linda, né? Claro, o nome da guria não é Gustava, né? Ela, ai, senhor, para, não sei o quê. Eu mexo com ela um monte, que nasceu a cara do pai, né? O sofrimento que as gurias levam 9 meses na barriga, nasce a cara do cara, né? É sacanagem, né? Mas vamos lá. O que eu ia dizer pra ti é o seguinte, depois dessa brincadeira aí, né? Tem que dar a gente tem que dar uma descontraída aqui. É o seguinte, os, os genes, eles são responsáveis pelas características, né? Eles que determinam as características. Só que daí acontece uma coisa. Tem um gene que é dominante e outro que é recessivo em relação à característica. Tá, Sor, como é que é isso? Dá um exemplo tosco, mas é um exemplo. Por exemplo, o tipo de cabelo. Por exemplo, tipo de cabelo. A gente tem genes que são mais dominantes e outros recessivos. Por exemplo, cabelo crespo é um gene dominante. Cabelo crespo. E cabelo liso é um gene recessivo. Então, na maioria das vezes que um casal tem, por exemplo, um dos pares tem cabelo crespo e o outro cabelo liso, na maioria das vezes o nenê vai nascer de cabelo crespo, porque o crespo é dominante. Tanto que para ter nenê de cabelo liso, o nenê ser de cabelo liso, a gente normalmente os casais são como o pai de cabelo liso e a mãe de cabelo liso. Aí não tem como. E se o pai é careca, mas e agora? Tem que ver. O que tem que ver? Claro, eu falei um exemplo tosco. Tu tem que ver o quê? O pai é careca, tem que ver antes dele. Bah, quando vê o vô é careca também. Tu vai ter que ver mais. Tu vai ter que ver mais. Tu entende? Tu vai ter que encontrar ali. E é assim, tá? Ah, cor dos olhos também. Tem tudo isso. Tá bom? Então eu quero que tu anote o seguinte. É, gene dominante é representado pela letra maiúscula. Gene dominante é representado pela letra maiúscula. Isso é o que tu vai ver nos livros depois dessa aula. Espero que tu veja. Que tu vai ter os cruzamentos para saber a probabilidade do, do progenitor nascer com aquela característica.
Qual é a probabilidade de ele nascer de cabelo crespo? Qual é a probabilidade de nascer de cabelo liso? Qual é a probabilidade dele ter olhos castanhos? Qual é a probabilidade? Enfim, várias características. Aí tu vai ver nos livros, na parte de genética, que a gente chama de quadro de Binet. O quadro de Binet é aquele joguinho da velha. Tem um joguinho da velha que a gente faz com os genes para saber a probabilidade de ter a característica. E como é que a gente faz? Vai estar lá assim, ó, azão, que é o A maiúsculo, assim, né? Que é o gene dominante. Azão, azinho, o azinho minúsculo. Aí tu cruza eles para saber a probabilidade, tá? Dá uma olhada lá depois. Abaixo do gene dominante, tu escreve assim, ó, gene recessivo, representado pela letra minúscula. Beleza. Seguinte, os genes estão sempre aos pares, tá? E tem um lance que acontece. Os pares nem sempre são. Os genes dos pares não são sempre iguais. Podem ser iguais ou um gene diferente do outro, tá? Aí tem um nome para isso. Seguinte, homozigoto. Homozigotos. Par de genes alelos iguais. Par de genes alelos iguais. Se for par de genes alelos iguais, então é azão ou azinho. São iguais, né? O azão com azão é igual. Azinho com azinho é igual. Então são genes, são homozigotos. Ok. Qual é o diferente de homozigoto? Heterozigoto. Heterozigotos. Genes alelos diferentes. Heterozigotos. Genes alelos diferentes. Como é que seriam, então? Como é que seria a representação de heterozigoto? Maiúsculo e minúsculo? Isso aí, ó. Azão, azinho. Um A maiúsculo e um A minúsculo. Assim é heterozigoto. Boa, Victor. Isso aí. Galera, como é que tá até aqui? Tranquilo? Tranquilo, Pedro? Pô, show de bola. Beleza, Paulo? Então tá. Seguinte, larga tudo aí agora e olha bem para a câmera aqui. Vamos fazer uma aqui. Te liga. Vamos nessa? Então, vamos nessa. Ó, vou fazer uma questão aqui. Presta atenção. A cor dos pelos em coelhos é definida geneticamente. Coelhos da variedade Himalaia podem ter a cor dos seus pelos alterada em função da temperatura. Isso indica que o ambiente influencia no quê? Letra A. O fenótipo apenas na idade adulta. B. O genótipo da população. C. O genótipo e o fenótipo. D. O genótipo apenas para a cor dos pelos. E.
o fenótipo dos indivíduos. Qual? Fenótipo? Hã? Fenótipo? Fenótipo a gente tem a letra... Ó, a Eliane deu E. O Paulo, o fenótipo deu aqui, ó. Letra A, o fenótipo apenas na idade adulta. Letra E, o fenótipo dos indivíduos. A ou E? Duas foram na E já. E aí, Paulo? Fenótipo é letra A ou letra E? Fenótipo apenas na idade adulta ou letra E, fenótipo dos indivíduos? Indivíduos. Aí. Isso aí. Boa, galera. Ah, vocês não. Boa, vocês não estão dormindo, vocês estão ligados. Isso, cara. Por quê? Porque sempre a gente estuda a população, né? Sempre a gente estuda a população. Os indivíduos, claro, né? Com certeza. Vou falar o que já está explícito para ti, já que tu matou, tu acertou a questão, que é o seguinte: nunca altera o genótipo. O genótipo ele é inalterado ou inalterável, melhor linguisticamente falando, melhor falando, né? Ele é inalterável. O que altera, o que pode ser alterado é o fenótipo, tá? Em relação ao quê? Ao meio ambiente, né? O meio ambiente que influencia. Show de bola. Ah, tá legal, cara. Essa parte aí, essa parte é bacana, né? O pessoal do ensino médio, eles não gostam muito de genética, né? Porque também a galera atropela o troço aí, né? Aí fica sem graça, né, de estudar. Bom é ir na manha, devagarinho aprendendo as coisas, que daí aí vai longe. Beleza. Povo, ó, vou avançar aqui então, mais um pouquinho. Anota aí. Sistema ABO e fator RH. Vamos falar de sangue agora. Sistema ABO, fator RH. O que que é isso, né, cara? É quando a galera pergunta pra ti assim, qual é teu tipo sanguíneo? Aí tu diz A, B, AB, sangue O. Esse é o sistema ABO, que fala sobre a tipagem sanguínea, que é o tipo de sangue que tu tem, tá? Então, é o seguinte, o que que é importante aqui? A gente, antes, recapitulando uma parte, tem uma parte que é de sistema imunológico, para te entender como que a gente chega no teu tipo sanguíneo, tá? Que é o seguinte, quando entra um corpo estranho no teu organismo, tá? Ou é injetado alguma coisa no teu organismo. Isso que é estranho ao teu organismo tem um nome. Como é que eu chamo alguma substância estranha que entra no organismo? Alguém sabe? Pode ser vírus, mas também pode ser bactérias, Bactéria. pode ser protozoário, pode ser isso daí. Ou substância diferente também, pode entrar no teu corpo, né? Via, enfim, Corpo várias. estranho. Chama antígeno.
Anota aí. Antígeno. Antígeno é uma substância estranha que entra no organismo. Antígeno. Quando entra alguma coisa estranha no teu corpo, o teu corpo não fala assim, ó, aqui não é gandaia. Respeita a vila e o seguinte, já vai contra. Não é a casa da mãe Joana, não é qualquer coisa que entra. Ele vai reagir contra o antígeno. Ele vai, ele vai tentar bloquear, porque ele não conhece, é estranho. Não é. Imagina a analogia que eu faço é a tua casa. Não é qualquer um que entra na tua casa, né? Imagina só, ia ser uma bagunça, né? Tu chegar em casa, já tem um louco sentado no teu sofá, tomando a tua cerveja e olhando a tua televisão, não, né? Não é assim também, né? Então, vai reagir contra. O teu corpo vai produzir uma proteína que vai reagir contra o antígeno. Como é que é o nome? Glóbulos brancos? Quase, mas tu pensou direito. Por que tu falou glóbulos brancos? Porque tem o glóbulo vermelho e o glóbulo branco, só que eu não sabia fazer a distinção do qual Ah, deles que combate corpos estranhos ou qualquer coisa que está errado isso. com o corpo. Os glóbulos brancos, os leucócitos, são Leucócitos, sim. células de defesa. Mas tu pensou direitinho, porque tu pensou o seguinte, eu sei o que que tu pensou. Tu pensou, ah, entrou uma coisa estranha, eu vou ter que fazer a segurança do corpo, então eu vou ali e vou bloquear ela, eu vou proteger o organismo. É assim mesmo. Só que não chama, não são os leucócitos especificamente, são chamados anticorpos. Anticorpo. Anticorpos, anota aí, os anticorpos. Bom, quando reage, chegou aqui está o antígeno e aqui está o anticorpo. Quando eles reagem, tem um nome essa reação, que é uma reação de aglutinação. Aglutinação. É, vão se juntar, sabe? Aglutinação é tipo. É um nome feio que chama grumos, pequenos grumos. Mas tem uma coisa mais legal para te lembrar de reação de aglutinação. Sabe o que que eu fico pensando? Olha as minhas idiotices. Mas é uma coisa que me faz lembrar de reação de aglutinação. Ambrosia. Ah, olha, cara, se o colégio vê eu dar essa aula para ti, eles me demitem. Como é que eu vou falar de ambrosia na aula? Sabe ambrosia, o doce? Eu não acredito que só eu como ambrosia nessa vida. Tá ligado, ambrosia? Ambrosia é bom, né, galera? É tri bom, né? Por que que eu penso na ambrosia? Porque cria o leite coalhado, cria aquelas bolotinhas, né? Vai criando várias bolotinhas. Fica tudo embolotado, né? E a gente come as bolinhas, né? Com o doce mesmo, as bolinhas que junta, né? Vai juntando. Imagina isso como se fosse uma reação de aglutinação, que vai juntando tudo assim. Isso é a reação de aglutinação, né? É juntar tudo assim, vários grunhos assim, como analogicamente falando, a ambrosia, o doce de leite, né? Não, é ambrosia, ambrosia. Tá? Bom, então olha só. Tu tem uma ideia de antígeno, que é uma substância estranha que entra no organismo, uma ideia de anticorpo, que é uma proteína que vai combater esse antígeno,
e que vai formar uma reação de aglutinação quando o anticorpo chegar no antígeno. Correto, né? Até aí vocês estão entendendo essa novela. Foi? Foi ou não foi? Beleza, Eliane, sacou a parada. Só que daí acontece uma coisa. Boa, Victor. Aí acontece uma coisa. Quando a gente fala de sistema ABO, aí vai mudar o nome do antígeno e do anticorpo, tá? Vai ter um nome diferente. É a mesma coisa, é a mesma, é semelhante à mesma situação, tá? O antígeno é chamado de aglutinogênio. O antígeno é chamado de aglutinogênio. E o anticorpo de aglutinina. Então, antígeno de aglutinogênio e anticorpo de aglutinina. Beleza. Bom, a gente tem o grupo sanguíneo, os grupos sanguíneos são A, B e O. São 4 grupos sanguíneos. A, B e O. Anota aí, galera, deixa eu só pegar uma aguinha ali, já volto aí rapidinho. Tava até perdendo a voz já falando contigo, tem que dar uma hidratada na garganta, senão fica com a voz do Darth Vader, né? A voz rouca. Então, o- os 4 grupos sanguíneos são AB e O. Beleza. O que que dá o nome do grupo? É o tipo de antígeno que ele tem. É o tipo de antígeno que ele tem. Então, grupo A, que antígeno que ele vai ter? Grupo A, que antígeno ele vai ter? Antígeno A. É isso, Paulo. Antígeno A. Então, A vai ter somente antígeno A. O grupo B vai ter qual antígeno? B, somente antígeno B. E o grupo AB, que antígeno vai ter?
antígeno A e antígeno B. E o grupo O? Somente ele. Só, o grupo AB vai ter antígeno A e antígeno B. E o grupo O? Somente ele. Nenhum. Nenhum? Ah, não, nenhum do A Nenhum. e B, sim. Sim, Fechou? tranquilo. Olha só que irado isso. Isso é uma descoberta que começou a salvar um monte de gente. Por que que eu falo isso? Porque antigamente, vamos supor que uma pessoa tivesse hemorragia ou, sei lá, sofreu um acidente gravíssimo. E daí fazia a transfusão de sangue para repor o sangue perdido. Porém, as pessoas elas têm grupos sanguíneos distintos, correto? E daí o que que o pessoal fazia? Injetava sangue de um grupo, por exemplo, o grupo A, no grupo B. Aí a pessoa morria. Percebe? Porque tem que ser o sangue que seja compatível ao da pessoa. Então, na verdade, acelerava a morte da pessoa, né? Porque tu não pode botar um sangue B numa pessoa que tem o sangue A. Sacaram? Tu mata a pessoa, né, velho? Te liga. Agora, tem um lance aí, um lance bem legal. Deixa eu ver, que é o tem um tipo de sangue, tem um grupo que é de sangue que pode doar para todo mundo. É o Vocês O. sabem qual é? O O, professor. O O, o grupo O, ele pode doar para todo mundo. E depois que descobriram isso, é o O, boa Sucena. É o O. Aí o que que eles fazem? Uh, Peraí. Ugat. Vamos lá. É o O. Então, hoje, quando chega alguém muito ferido nos hospitais, vamos supor que teve um acidente de carro, o que é comum, né? Que aconteça acidente de carro, né? Quantidade de veículo que a gente tem no trânsito hoje, certamente tem acidente. Mas vamos supor que esse seja um acidente grave, gravíssimo, em que tenha a pessoa sangrando, um monte de coisa, que precisa de transfusão de sangue. O que que fazem hoje, que é um procedimento bacana? Eles fazem a transfusão do O, de sangue O, porque daí não importa o grupo sanguíneo da pessoa, do paciente, do acidentado, ele injeta O para a pessoa sobreviver. E depois, claro, fazem o teste para saber o grupo sanguíneo da pessoa e daí sim fazer transfusão de sangue do sangue do grupo da pessoa. Quando entra positivo e negativo? Quando eu falar contigo sobre fator RH, daqui a pouco, tá? Porque normalmente a gente fala, a gente não diz sós. O pessoal pergunta pra gente, qual é teu grupo? A gente nunca diz, meu grupo é A, meu grupo é B. A gente sempre fala, é O positivo, é AB negativo, né? Porque quando a gente fala isso, a gente está dizendo a tipagem sanguínea e o fator RH. A gente está dando duas informações, pensando que a gente está dando só uma informação, né? A gente está dando duas. A gente está falando o nosso tipo sanguíneo e o nosso fator RH, tá? Bom, Professor, manda. tem uma pergunta. Na verdade, não que eu sei, né? A gente não sabe nada, está aprendendo todo dia. Mas sobre esse O, eu sei porque
meu pai, desde pequeno, sempre me falou: olha, meu filho, é analfabeto, tá? Diga-se de passagem, tá? Meu pai. Não sabe ler, cálculo ele sabe, mas não sabe ler, né? Não, e nem escrever a pau e corda o nome dele. E ele sempre falou: filho, eu tenho O. E meu caso, meu sangue eu posso doar para todo mundo, mas não podem doar para mim. Só eu posso receber O. No caso, né, o mesmo sangue, senão dá problema, ele me falou. E isso Verdade. sempre, desde pequenininho, me chamou a atenção, né? Bem Isso. interessante. E uma coisa que daí não sei se é fato ou não, que não existe muito, né, O, né? Isso. É É raro. mais A e mais B, né? O O, ele sempre me falou pra mim, filho, e tem mais uma, é raro, É né? raro. Tem, mas é raro, muito mais raro, né? Por causa do ter O o O A, o negativo T. é raro. É raro, exatamente. Meu pai tem esse sangue. Por Um que que é senhor de raro? 90 anos. Por que que é raro? E essa é a pergunta, né? Por que que é raro? É a grande pergunta. Porque o O negativo, ele é recessivo no tipo sanguíneo e recessivo no fator RH. Então, para ele existir, para ele se manifestar, os genes têm que ser, os genes homólogos, né? Tem que ser recessivos, tem que ser do pai e da mãe para dar certo. Tu viu só? Por isso que ele é raro. Ah, tu é rara, Luciana. Tu é rara, mulher, viu? Chega em casa hoje e diz assim, ó, começa a valorizar esse corpinho aqui, que o senhor falou que eu sou rara. É isso aí. E já dá uma aula para eles de genética hoje aqui, ó, porque meu sangue é assim, já, faz um bolo já, mulher. Tu vai ver só. O outro dia a louça tá lavada, a casa varrida, a roupa estendida, vai mudar a tua vida da água pro vinho. Tu não sabe, Duda? Eu, o meu eu sei, porque eu sabia de fato, né, já, mas na carteira profissional, que o prof é biólogo, aí agora uma informação que a gente tem que dar para eles é sobre a tipagem sanguínea. Aí apareceu lá, A positivo é o meu. Uhum, é. Mas Eu é um tenho uma carteirinha. exame, o exame da tipagem sanguínea, a gente faz em qualquer clínica de análises clínicas, eles fazem para nós. É um procedimento rapidinho, galera. Eles vão furar teu dedo e o meu eu fiz furando o dedo, né? Mas esse daí eles tiraram sangue meu. Tiraram umas 3 ampolas, eu acho. E para ver o tipo sanguíneo, fazem o laudo e tu busca o laudo no outro dia. É um exame bem rápido, assim. Se não, no mesmo dia, né? Tem isso tudo. Tá? Vamos lá, deixa eu ver uma coisa contigo aqui. Ah, os guris estão a milhão no sangue. Falou de sangue, os caras vêm, né? Quer ver, ó? Isso daqui eu quero que tu anote, que é do fator RH que o Victor já adiantou a caminhada minha ali, ó. Fator RH. Fator RH, tu sabe. Tu vai ter só positivo ou negativo, né? O que que é o negativo e positivo? É o fenótipo. O fator RH positivo, o fator RH negativo. O que que é isso? O fenótipo. E qual é o genótipo para dizer isso, né? É que nem é que nem fazer bolo. A gente tem uma receita, a gente tem uma receita para fazer bolo, né? A gente não faz bolo a Bangu. Eu já sei que as gurias vão dizer: "Ah, eu faço". Mas a primeira vez tua para fazer um bolo, alguém te ensinou. Então alguém te falou: é 2 xícaras de farinha de trigo, uma colher de sal, 1 xícara de açúcar, ovos, fermento. Alguém falou alguma vez. Isso é a receita. Então, tu de repente, o que que eu fico pensando? O genótipo é a receita e o fenótipo é o bolo pronto.
Sacou? Isso vale para. Isso é uma analogia que eu faço para essa parte genética aí, funciona. Então, o genótipo é a receita e o fenótipo é o que fica pronto, né? É o que tu vê. Beleza? Então, RH pode ser positivo ou negativo. Como é que é o genótipo de positivo, do RH positivo? É dominante, galera. O positivo, para se manifestar, o gene é dominante. Para ele ser dominante, é dominante, precisa ter somente um gene. Um gene dominante já é RH positivo. Então seria como? Pode ser Rzão é Rzão. Estou falando de fator RH, né? Rzão é Rzão. RH positivo. Ou só Rzão, Rzinho, RH positivo. Tem que ter um gene dominante, já vai ser a característica que ele expressa. Sacou? Então, para RH positivo, Rzão é Rzão, Rzão é Rzinho, o genótipo, né? E para RH negativo, como é que tem que ser? Para RH negativo, como é que tem que ser o genótipo? Começa pelo Rzinho? E termina com qual Rzinho? Com Rzão? Não, Não? cara. Não? É isso, Ah, negativo, o tá. É negativo, ele é recessivo. menor. Ele é menorzinho, isso aí. Ele É, é minúsculo. Então, para recessivo. ser RH negativo, tem que ser Rzinho, Rzinho. Se aparecer o Rzão, vira RH positivo. Ok. Beleza, show. Ah, tá. Deixa eu ver. Tem mais. Ih, tem várias coisas legais para falar do sangue. Deixa eu. Tá. Tem os genótipos dos grupos sanguíneos. Cara, faz exercício disso. É legal de fazer porque daí tu vai lembrar. Na hora da prova, ninguém vai te gambelar, tu vai saber fazer isso aqui direitinho. Por exemplo, o fenótipo do grupo sanguíneo a gente sabe que é quatro, né? A, B, AB e O. Como é que é o genótipo do A, por exemplo? O A pode ser. é, Como é que vai ser o genótipo? Os genes vai ser qual? AA, que é grupo A, né? Ou, olha só, A, Izinho. O que é o Izinho? É o gene para O. O gene para O é um I minúsculo. É um Izinho. Então, o grupo A pode ser de dois jeitos. AA é um jeito, né? Um A do pai e um A da mãe. Ou AI, um A ou do pai ou da mãe, e um I ou do pai ou da mãe. Para ser grupo A. Pegaram? Se pegaram essa primeira parte aí, nas outras eu só toco ficha. Tá, beleza, Eliane, beleza. Então vamos lá. Uh, Azão e Zinho, isso daí. Isso aí. E o B, grupo B, pode ser BB, né? Ó, BB, ó, BB, né? Dois genes, né? BB ou B Izinho. Foi?
Foi? Tá, então me diz o grupo AB. Como é que é? AB. Isso, um B maiúsculo. Um B maiúsculo. Porque grupo A, B são codominantes, a gente chama. Codominância. O que significa isso? Nenhum dos dois domina. Os dois vivem em parceria. Sacou? Por que eu tô falando isso? Porque se um dominasse o outro, não existiria o AB, né? Seria só A ou B. Eles são codominantes, ou seja, AB. Valem a mesma coisa. Então, sacaram, né? AB. Agora, faz o grupo O para mim. O O, como é que tem que ser? O O, isso aí que tu botou para mim é o fenótipo. Como é que é o genótipo do grupo O? Não terá nem B. Mas tem que ter o que então? Qual é o gene do O? E o resto da galera aí? Não tem A nem B, tá certo. Mas qual os genes que aparecem então para CO? E aí, povo? Vocês já estão fazendo almoço, cara? Fica na aula, pô. Quais são os genes para CO? Me dá dois aí, vamos lá. Não vai rolar? Tá todo mundo indo no Google, né? Vocês são um bando de sacanas. Quero ver se tem coisa aqui na cuca, pô. Não te sabota. E aí, Paulo? Não sei dizer. Tá, é uma resposta honesta, pelo menos. Oi? Somente ele. Tá, mas qual é o gene do O? Uhum. Aí que eu te digo. O gene do O é o Izinho, galera. O Izinho. Então, para ele ser O tem que ser Izinho, Izinho. Uhum. Só assim, Soro. Interessante. Isso, Victor. Izinho, Izinho. Esse daí só vai dar grupo O. Viu por que que ele é raro?
Porque tem que ser recessivo. Imagina um pai recessivo, mãe recessiva. Pra sair esse negócio aí. Probabilidade 1/4. 25% de probabilidade para acontecer isso. Beleza? Olha só que tri. Eu tenho uma filha. Lá com o calção. Eu tenho uma filha. Aí acontece o que com a filha? Eles fazem o teste do pezinho. Eles fazem o teste do pezinho. Para ver o que eu falei para você de síndromes, para ver se ela tem alguma síndrome. E tipagem sanguínea e outras coisas também. O meu sangue é A positivo. Meu sangue é A positivo. E o da minha filha é A positivo. Perdão, é AB positivo. A filha tem sangue AB positivo. Tá? Aí acontece o seguinte: qual o grupo sanguíneo da mãe dela? É B. É B. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Por que eu tenho certeza? Porque o grupo AB, ele tem que ter A e B. O A, eu sei que é meu. O B é de quem? Da mãe dela. Não tem outro jeito, não tem escapes. Então é AB. É AB a filha, AB positivo a filha. Eu sou A positivo. A mãe dela é B. Só que tem um lance agora, que é o seguinte: a mãe dela pode ser fator RH. Ela pode ser positivo, né? Porque daí vai dar positivo, positivo. Vai dar a filha, né? A B positivo. Mas ela pode ser também negativo. Ela pode ser B Amarelinho, negativo. recibo ali, ó. Bem na tua frente. Oi? Tá com o prendedor, filho. Ah, mas você pensei que tu tava falando comigo. Desculpa aí, professor. Tá desculpado. Eu tô falando com o O, meu anjinho aqui. o B dela pode ser positivo ou negativo. Ah, senhor, por que negativo? Porque o, o positivo é dominante. Então não interessa o dela. Vai ser sempre positivo, né? Porque para ser positivo tem que ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E a filha deu positivo. Deu positivo. Então, mesmo que ela fosse negativo, Rzinho, Rzinho, eu tenho um Rzão comigo. E esse Rzão vai fazer par com quem? Com os dois, com Rzinho ou Rzinho dela. Vai ficar como? Rzão, Rzinho, que é positivo. Vocês acompanharam meu raciocínio? Então, para ser negativo, completo. Os pais teriam. Para ela ser negativa, os pais teriam que ter um gene recessivo. Os pais podem ser heterozigotos. Como é que é os dois serem heterozigotos? O que é heterozigoto? Ter os dois pares diferentes. Por exemplo, Rzão, Rzinho. Eu ser Rzão, Rzinho é positivo, né? E a mãe ser Rzão, Rzinho é positivo também. Porém, olha o pulo do gato agora. Por isso que é legal o negócio. Eu faço o quadro de Binet, né? Que é o joguinho da velha. E daí tem Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho. Eu vou ter que cruzar. Eu cruzo os genes. Vai ter um cruzamento que vai ser. Lembra que eu sou Rzão, Rzinho. Esse Rzinho vai cruzar
Olha a mãe, Rzão é Rzinho. Com esse Rzinho. Vai ter um cruzamento que vai ser Rzinho é Rzinho. E daí vai dar negativo. Sacou? Então, para ser negativo, os pais ou são homozigoto recessivo. Como é que é homozigoto recessivo? Rzinho é Rzinho. Ou os pais são heterozigotos. Rzão é Rzinho. Rzão é Rzinho. Que daí eu vou ter uma probabilidade de ter um cruzamento Rzinho é Rzinho. Eu vou ter uma chance ali. Sacou? Boa. Vai dizer, é legal essa parada aí, né? É legal, não tem como. Bom, vovô, é probabilidade, é a chance de ter. Esse é o conceito de probabilidade. Probabilidade é pode acontecer, tá? Vamos lá. Eu vou. Estão escutando? O carro do picolé, velho. Carro do picolé passando aqui. Olha só. Esses caras não têm limite. Não Pega dois de respeitam. chocolate lá. Eles não respeitam a aula do cara, Nando. É só patifaria nessa vila, cara. É inacreditável. E tá barato. Vamos lá. Ó, para finalizar o genética, a doença que eu falei para ti. Vamos dar uma olhada nela. Eritroblastose fetal. É o picolé da família, diz ele para mim. Olha só. Os caras não têm limite mesmo. Eritroblastose fetal. Eritroblastose tudo junto. Eritroblastose fetal. Doença hemolítica do recém-nascido. Não é um nome, isso é um pergaminho. É um nome feio, né? Se tem nome feio é biologia, não adianta. Tá louco. Eritroblastose fetal. O que que é essa doença? É o seguinte: o RH do neném é diferente do da mãe. E se for diferente, os anticorpos da mãe atacam o nenê, tá? Então, como é que é? A mãe, para ter a doença, a mãe é RH positivo. Perdão, perdão. A mãe é RH negativo. Desculpa. A mãe é RH negativo. E o nenê é RH positivo. A mãe é RH negativo e o nenê é RH positivo. E o pai, qual é o RH do pai? Positivo? Claro, esse positivo do nenê tem. Positivo, mulher, tu tá maluca? Não brinca com fogo, guria. Positivo. Porque o positivo do nenê tem que vir de algum lugar. E tu sabe que o positivo é dominante. A mãe é RH negativo. O nenê é RH positivo. O pai é RH positivo, com certeza.
Rateou, mano. Rateou muito agora. Mas eu vou te perdoar que tu acertou várias, várias antes. Bom, tem várias coisas que acontecem, né, cara? Inclusive aborto também, né? Mas assim, ó, anemia profunda, icterícia. Icterícia eu tive. Vocês conhecem icterícia? Já viram uma criança com icterícia? Já ouviram falar da icterícia ou não? Não é o Hum, amarelão? É o amarelão, meu. Isso aí, cara. O nenê Ô, nós todo estamos novinho, amarelão né, eu, professor? eu tive. É Cara, complicado eu isso aí, né? tive. Eu tive, e tu não sabe da melhor. O, eu tinha ganhado um macacãozinho amarelo. Ah, tinha ganhado um macacãozinho amarelo. Agora, não sei se deve ter, né? Os nenê deve ter. Os macacãozinhos que tu fecha com um botãozinho de pressão, assim. Aí eu ganhei um amarelo. Eu era todo amarelo por causa que eu tive o amarelão. O amarelão, ele é excesso de bilirrubina, né, no corpo, porque pela morte das hemácias. E ele tem pigmentação amarela, né, bilirrubina. Ah, e daí eu tive isso daí. E daí o que acontece, né, cara? Imagina só o nenê todo amarelo e macacãozinho amarelo. E o meu pai, cara, a mãe me ganhou e o pai quis fazer uma brincadeira com ela de, eu não sei o que ele falou um troço lá. Não, e eu sou filho do cara, o cara viajando em mim, né? Eu recém tinha nascido. Aí fez uma brincadeira lá e a véia enlouqueceu. Quase, quase tomou uns tapas da véia lá, quer mexer com o filho do viu? Foi dito que as mães não, as mães aqui, ó, já vai dar umas bochas no velho lá. Bueno, ahn, deixa eu ver aqui. Aumenta o volume do fígado e do baço do nenê também. É horrível, cara, é horrível, troço. Possíveis perturbações mentais também pode ter. Tá. Só as características assim, não precisa anotar isso, né? Mas o que que é importante tu saber da eritroblastose fetal? Que a mãe é RH negativo, o neném é RH positivo, por causa disso que acontece todo esse problema. Tem uma coisa que o pessoal faz para prevenir, que é um soro. Eles injetam um soro na mãe. O soro ele contém aglutinina anti-RH, tá? Bueno, vou fazer um jogo rápido aqui de sistema reprodutor masculino. Mas jogo rápido, mas tiro certo, né? Sempre. Pra gente ter essa informação aí no teu caderno. Vamos nele. Seguinte, o sistema reprodutor masculino é responsável pelo quê? O sistema reprodutor masculino é responsável pelo quê?
Alguém? Produzir espermatozoides para fecundar o óvulo. Mais alto. Produzir espermatozoides para fecundar o óvulo da mulher. Toma o que te mandaram. Isso, cara. Produção de espermatozoides. Isso é a grande função do sistema. Produzir espermatozoide. Tu fecundar o óvulo vai depender. É. Que besteira essa aula, né? Mas é uma verdade, vai É a depender. verdade, é a verdade. Tu não vem de maloqueiragem, o cara tem que estar bonito, senão não acontece nada. Olha Não aqui, vai ó. dar certo. Qual é a função do sistema produção de espermatozoides? Ou tu pode colocar assim, ó, gametas masculinos. Também. Também está certa a resposta. Tem uma outra função que é a secreção de hormônios, que é o que vai dar as características sexuais secundárias, que é, por exemplo, a voz mais grave, pelos no corpo, né, em si, pelos no corpo, enfim, várias as características sexuais secundárias. Tá, fechou. Qual é o hormônio que é produzido no sistema reprodutor masculino? Quem é que lembra aí? Alguém lembra o hormônio? O hormônio. Vou chutar aqui. Já respondeu. Já. Então, certo os dois. Testosterona. Testosterona. Beleza, galera. Para finalizar, sistema reprodutor feminino. Ô, meu, esse cachorro aí, Paulo. Desculpa. Vamos lá. Sistema. Bom, vamos ver um negócio aqui contigo. O que eu tenho que te. Quando. Como eu chamo a fase em que a menina tá com o sistema reprodutor dela pronto, completo? Não é período fértil. Ovulando. Não é ovulação também. Não? A fase. Quando que o sistema reprodutor da menina fica pronto? Como é que é o nome dessa fase? Período menstrual? Não é período menstrual. Não? Da fase. Tentando lembrar o nome aqui agora. Da fase da vida. Fase da vida. As meninas aí. Não, agora é a hora da aula das gurias, né, meu? As gurias, se não souber do corpo aí, eu não sei de mais nada também. Pior, né? O cara é bem metido aí querendo responder. Mas tu sabe que eu tô brincando, porque às vezes a gente não conhece o nosso próprio corpo, né? Tem muito isso.
por causa de tabu social, um monte de coisa que acontece. Aí a galera fica com vergonha, com receio de falar. Não é, Jussiano? Eu vou apanhar da minha aqui, mas vou dizer que é o período que não tem dor de cabeça. Vocês estão muito avançados. Não é, Jussiana? É o seguinte, quer ver a bobagem, ó, porque é simples a resposta. A fase em que o sistema reprodutor feminino fica completo, fica pronto, chama puberdade. Puberdade, Luciana, isso aí. Puberdade, que é no período pré-adolescente, né? Não chega nem a ser a adolescência completa. É o pré-adolescente, né? Aborrecente, professor, aborrecente. Aborrecente, aborrecente. Isso aí. Te confundiu, né, Jussiana? Tô só no teu bico, tô te sacando. Agora olha aqui, ó. Como é que eu chamo a primeira menstruação da mulher? Quase, mulher. Chama menarca. 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 Menarca é a primeira menstruação da mulher, tá? E como é que eu chamo o período em que a mulher não pode ter mais nenê? Menopausa? Menopausa. Isso aí. E o homem? Poxa, O homem é também diferente, né? O homem é é andropausa. 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 Deixa eu ver uma coisa aqui. O que que é a menstruação? Ó, a Jussiana tá mais. Ô, Jussiana, tu já teve essa aula? Ah, a Catherine, tu já teve essa aula? Kathleen, tu fala a verdade, tu não me mente. Tu já teve essa aula, mas tu acertou. O que que acontece, né, galera? O que que é menstruação? A mulher tá no período fértil dela, né? Tá ali, pum, velas aromáticas, vinho tinto suave. Hum, gostou da conversa, né? Musiquinha, musiquinha no fundo, meia luz, pum, tá querendo o nego velho não vai, já, pum, frustrou a noite, frustrou a night. O sistema reprodutor feminino está pronto para conceber. Não tem nada. Só Netflix, vão ver Netflix, vão dormir. Não aconteceu nada. Passa o período fértil e não aconteceu a vida, não aconteceu o nenê. O que que vai acontecer? Vai acontecer? Vai se desmontar, né? Não vai ficar montado para sempre aquele negócio. Vai desmontar. E o que que é o desmontar? É a menstruação, que nada mais é do que a descamação do endométrio, que é a parede do útero,
Então, o útero ele fica prontinho, né? As paredes ficam mais espessas para comportar o óvulo. E para a chegada do espermatozoide. O espermatozoide não chegou. E daí aquilo ali tudo se desmancha, ó, né? Sai a menstruação e por um período depois vai se constituir de novo e assim em diante, por isso que se chama ciclo, né? Então tá, vamos lá. É isso. Tá, meu povo? A gente vai ficar por aqui. Ó, foi bom hoje, produzimos bastante até o bate-papo hoje, foi bacana. Eu que vou dar a palavra-chave hoje, me autorizaram a fazer isso. Olha só que loucura. Então, tu anota lá, palavra-chave é quadro. E me despeço. Beijão para todo mundo, fiquem bem, um bom final de semana para todos. Até a próxima aula. Anoto no Perguntas e Respostas, é a primeira aula que eu estou assistindo essa semana. É isso aí. Onde colocava o nome, agora coloca a palavra-chave. Tá, beleza. Obrigado, bom final de semana. Bom final de semana aí. Valeu, professor. Obrigado aí. Valeu. Final de semana. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Duda. Não estou conseguindo acessar, não está abrindo para mim o Perguntas e Respostas. Ah, meu, então é o seguinte, tomou cartão vermelho, tu tá fora do jogo, Nandô. Salas, Perguntas e Respostas, não consigo. Valeu, Paulo. Atividades, não abre. Capaz, cara. Fazer pergunta para saber mais, vai, não abre, não vai. Deixa só eu... Mas é que alguém mudou, tá professor. Para ele. É aqui Oi? no bate-papo. É que mudou, tem que escrever ali no bate-papo, ali pelo chat. Não precisa. É no chat? Então tá. É, por isso. Beleza, obrigado. Manda por lá. No próximo a gente afina a conversa aqui. O pessoal mandou por lá, bem louco.